A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas. Eu sou o pastor Wellington e todos os dias, 10 horas da manhã, eu estou aqui para trazer a palavra do dia, para abençoar a tua vida, para você tirar uma reflexão aí, para você meditar na palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, o texto de hoje está lá no Salmo 23, versículo 1. É um versículo muito conhecido e fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus amados, quando a palavra do Senhor diz que o Senhor é o meu pastor, nós temos que entender primeiro que antes de Deus ser o nosso, Jesus ser o nosso Salvador, antes de ser o nosso pastor, ele tem que ser o nosso Senhor. Quando eu falo assim, você aceita Jesus como Salvador, é coisa fácil, a pessoa até aceita Jesus como Salvador, porque a pessoa quer morar no céu, a pessoa não quer ver a sua alma em outro lugar, então a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Mas quando nós perguntamos a alguém, nós temos que perguntar primeiro, aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? São duas coisas totalmente diferentes. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor, ele está dizendo, a partir de agora, Deus é que manda na minha vida. A partir de agora, eu vou submeter ao senhorio de Cristo. Agora, você vai dizer para Deus, Deus, agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Os meus interesses próprios, os meus interesses, não tem mais valor, porque a partir de hoje, o Senhor, Deus sendo meu Senhor, eu vou buscar primeiro os interesses do Senhor. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus. Então, irmãos, aceitar Jesus como Salvador é fácil. Muitos aceitam a Cristo e não obedecem a Jesus, não obedecem a Cristo. Por que as pessoas aceitam a Jesus como Salvador, são cristãos, estão na igreja, mas fazem tudo de errado? Por que as pessoas continuam vivendo uma vida como se fosse do mundo? Se a pessoa aceitou Jesus, é porque na verdade a pessoa aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não aceitou Jesus como seu Senhor. E quando nós aceitamos a Cristo como o nosso Senhor, nós submetemos às ordens, à vontade de Deus. Nós renunciamos às nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Quando nós temos o Senhor como nosso Senhor, nós obedecemos a Deus em tudo. Mesmo nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, mesmo que nós não consigamos obedecer a Deus 100%, nós fazemos de tudo para fazer a vontade do Pai, porque Deus é que manda na minha vida. Ele é o soberano, eu sou servo apenas. O que Ele manda, eu tenho que obedecer. Isto é quando eu aceito Cristo como o meu Senhor e não só como o meu Salvador. E isto é muito importante, irmão, que nós temos que observar. Tá? É por isso que você às vezes observa, por que fulano está na igreja, mas não anda como deveria andar? Por que não obedece? Por que faz coisa errada? Por que está na igreja e vive uma vida mundana? Você olha assim, não vê a diferença daquele que serve para aquele que não serve. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. A pessoa fala, por que está acontecendo? Está acontecendo porque aceitou Jesus como Salvador só, mas não aceitou Jesus como o seu Senhor da tua vida, que comanda, não aceitou Jesus como Senhor para governar a tua vida. Então acontece essa situação. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí a vida é outra, é totalmente diferente. Aí esta pessoa dá fruto, você olha para ele e sente a presença de Deus, os seus atos batem com aquilo que ele está falando. Tem pessoas que pregam, que falam demais, mas não vivem aquilo que estão falando. Eu lembro de uma história, tá vendo que eu estou falando aqui para você, Deus sempre dá uma palavra
que a gente não planeja. Então eu lembro de uma palavra que um homem foi na igreja, ficou na porta da igreja ouvindo a palavra, uma pregação de um certo pregador. E o pregador pregou aquela com maior autoridade, na maior unção. E aí, irmão, isso aconteceu no final, o rapaz lá na porta lá, e ficava confirmando assim com a cabeça. Aí a pessoa terminou, fez o apelo e perguntou para ele: por que você entendeu a mensagem? Entendi, entendeu direitinho mesmo? Porque eu fiz o apelo, você não aceitou Jesus, mas você estava confirmando assim com a cabeça quando eu falava. Ele falou: não, eu não aceitei Jesus. Eu ouvi a palavra que você estava pregando, mas os seus atos lá fora, eu te conheço lá de fora, os seus atos estavam falando mais alto do que a palavra que você estava pregando no púlpito. O seu comportamento não condizia. E por isso, quando eu balançava a cabeça, eu não estava confirmando, eu estava dizendo: você está pregando aí, mas falando tudo errado lá fora. Você está pregando a palavra, mas eu estou vendo lá que você compra e não paga, você é desonesto. Então nem sempre que a pessoa balança a cabeça está confirmando não, tá? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Eu até falei na igreja recentemente, às vezes as pessoas não vêm para Jesus, muitas vezes a culpa não é dele, muitas vezes são pessoas que dão mau testemunho, que impede a conversão das pessoas, que atrapalham as pessoas de vir para Jesus, através do mau comportamento, através da desonestidade da vida que leva lá fora. Então, meus amados, aceitar Jesus, amém, mas aceita Jesus como Senhor da tua vida e aceita Jesus como seu Salvador. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra, vou largar este vídeo aqui e continua comigo em nome de Jesus.